mais do que uma conversa inspiradora, é uma conversa verdadeiramente esclarecedora entre uma atleta, que é a Isabel Silva, e um treinador que eu admiro muito, é meu treinador há 4 anos, que é o Paulo Colasso. E eu acredito que a conversa de hoje pode ser muito útil para todos aqueles que adoram correr, mas que ainda não começaram a correr, e mesmo para aqueles que, tal como eu, já correm, mas querem ir para um próximo nível. A força está dentro de nós, mas é muito importante nós estarmos rodeados de pessoas que são especialistas numa determinada área e que nos conseguem fazer ver coisas que nós não estamos a ver e que conseguem ver um potencial em nós que nós não acreditamos que o temos. A corrida é um desporto altamente democrático e, como tal, a gente pega na sapatilha e vai. Ok, eu adoro correr, mas eu corro e só me provoca lesões. A grande questão aqui é pensar, porquê é que isto me está a provocar lesões? Será que eu me conheço verdadeiramente como atleta? E nesta conversa com o Paulo Colasso, que é professor na Faculdade de Desporto e treinador de atletismo, nós vamos perceber quais são as reais diferenças entre um treino de séries, um fartlek, treinos regeneradores, para que servem, são importantes? Reforço muscular para corredores. Será que eu estou a fazer o treino específico que me está a criar adaptações que me vão permitir depois correr melhor? Qual é que deve ser o verdadeiro pensamento do maratonista, o mindset do maratonista? Será que eu, que nunca corri e pior, que sempre tive uma vida sedentária, estou preparado e estou apto para começar a correr? Ainda vou a tempo? É possível? Claro que é. Correr é incrível e não duvidem que vai fazer-vos voar. É assim, eu estou tão contente de estar aqui hoje contigo, por várias razões. Em primeiro lugar, porque fiz um grande treino contigo, séries na pista de 2000 metros, que na verdade 2000 metros são 5 voltas à pista. No meio de tanta adversidade, porque não é um treino fácil de fazer, é um treino que envolve muito foco, muito estado de presença, eu consigo tirar um enorme prazer no meio daquela adversidade. E agora estou aqui no teu pavilhão, sentado a olhar para ti, feliz da vida, só para te dizer uma coisa, que é eu amo correr. E queria também perguntar-te, o que é para ti a corrida? Onde é que tu vês a magia da corrida? Isabel, é muito bom estarmos a falar sobre isto também, e principalmente estar a falar com alguém que vive na prática, no dia-a-dia, tudo isto. O que acontece é logo aquilo que tu estavas a dizer que é muito importante, que é o esforço e o foco que tu tens de ter é tão grande que limpa-te a cabeça de outras coisas, faz-te um reset de outras coisas. Certo. Então, esse foco, essa canalização de energia mental para aquilo que estás a fazer na corrida, é logo à partida uma forma indireta de nós fazermos coisas que às vezes tentamos durante o dia, mas não conseguimos, que é limpar a cabeça de problemas que temos. E às vezes vamos deitar à noite e não, eu agora tenho que limpar a cabeça porque tenho que dormir. E não conseguimos, e conseguimos isso muito bem na corrida. Provoca-te uma sensação de bem-estar enorme, inconsciente, porque não é uma coisa consciente, tu não estás a tentar limpar a tua cabeça de problemas. Tu estás com o foco tão grande para aquilo que os problemas vão se eliminando. E há uma coisa muito importante que é, quando nos desafiamos a fazer mais e a fazer melhor, nós estamos a treinar o nosso corpo e a nossa mente para nos superarmos naquilo que nós temos que fazer. Lidamos com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com as nossas dificuldades e vamos lidando ao longo de um período de 1 hora a fazer aquilo que é muito mais do que um treino físico ou muscular, é o treinar-nos para a vida, o treinar-nos no sentido de nós sermos capazes de lidar com todos esses medos, é construir uma capacidade inata em cada um de nós sabermos lidar de uma forma muito mais simples, de entrarmos menos em sintomas depressivos, de lidarmos com muito mais autoconfiança para nós próprios, para o nosso desempenho físico e mental. E as pessoas que às vezes chegam aos 30, 40, 50 ou mais anos de idade e dizem não, eu agora vou passar a correr, sentem que muda não é só a questão física ou morfológica, é a parte mental que muda porque treinam uma coisa que durante anos não treinaram em nada na vida. Como é que tu lidas com os teus atletas, os de elite, os recreativos, para eles ultrapassarem esses medos? Porque a pessoa vai para a pista e fica nervosa. A pessoa tem medos, a pessoa tem ânsias. Nós naquilo que é o treino desportivo regemos por determinados princípios. Há um princípio do treino, que é o princípio da progressividade. E nós pensamos sempre muito no princípio da progressividade numa ótica meramente física, muscular. Eu tenho que aplicar uma carga que seja bem recebida, que dê capacidade de regeneração para eu ficar
melhor na próxima sessão de treino. Isso é tão importante, sabes porquê? Desculpa interromper, porque muitas das vezes eu, enquanto atleta, eu às vezes fico nervosa porque tenho um plano de treino à minha frente que eu acho que está acima das minhas capacidades. Certo. E antes de nós treinarmos, antes de eu treinar contigo, eu tinha muito isso. Entrava em muita fadiga muscular porque não estava a ajustar as cargas de treino para mim. E isso gerava uma ansiedade e até me amedrontava, que é, eu não sei se vou conseguir fazer aquilo. E desde que começamos a treinar, eu penso, ok, eu vou para a pista. Mas afinal, o treino que ele me deu, eu fui capaz de fazer. E por isso é que eu acho que o princípio da progressividade das cargas deve ter um princípio de progressividade de impacto muscular, mas mental também. E por vezes podem haver sessões de treino em que nós não estamos tanto a pensar na progressividade muscular, mas na progressividade mental, que é como é que eu vou conferir àquele praticante que de uma forma progressiva ele seja cada vez mais capaz de lidar com os medos, com as inseguranças, com a dificuldade. Tu pensas nisso? Temos que pensar. O atleta não está a pensar nisso, nós é que temos que ser capazes de induzir adaptações mentais na resposta à insegurança e ao medo no treino. Há dias tive um treino em que quem o estava a fazer estava com a percepção de que o treino ia ser muito fácil. E no final, o nível de fadiga foi tão elevado que me estava a dizer como é que este treino, que aparentemente ia ser tão fácil, se tornou tão difícil. Mas porque ele foi apresentado e deu a sensação de que era fácil, eu consegui criar uma superação mental naquele treino. Então, filo acreditar a partir dali de que era possível correr mais rápido e mais rápido durante mais tempo, com muito mais intensidade, graças a uma manipulação de uma carga que teve um impacto físico, mas acima de tudo mental. Eu posso dar-te o exemplo da Maratona de Valência que eu corri o ano passado. Foi a primeira maratona que eu fiz a ser treinada por ti e eu lembro-me de pensar, como é que eu vou correr uma maratona se eu só fiz treinos longos de 21 km? Eu não sabia se era capaz. Mas tu dizias-me, calma, tu vais conseguir, porque eu te conheço. E a verdade é que quando eu termino e faço em 3 horas e 10, eu pensei, eu nunca imaginei que iria conseguir fazer isto. Mas realmente quando a gente entrega e confia no nosso treinador, a magia pode acontecer. Aliás, a magia acontece. Tem que haver esta entrega do atleta. Sim. O atleta tem que confiar no treinador. Sim. Primeiro, acho que é muito importante o treinador ter um domínio de formação técnica dele que lhe permita explicar bem ao praticante o porquê que está a fazer. A confiança conquista-se. Eu não tenho que ter uma confiança cega, tipo, ok, agora vou treinar com esta pessoa e tenho que ter uma confiança cega, tenho que fazer tudo o que ele me diz. Em nada na vida. A confiança não deve ser cega, deve ser uma confiança consciente e eu tenho que entender que aquela pessoa é capaz de me dar informações que justificam opções para que eu me sinta muito mais confiante nas tarefas que eu vou fazer. Tu tens que sentir também da parte do atleta que vale a pena. Certo. E depois temos o outro lado, que é tu entenderes que tens atletas que têm uma formação humana, ética, que é alguém que tem capacidade de ouvir, de interpretar e de respeitar aquilo que está a ser feito, porque o nível de formação dele permite aceitar isso. O treino é sistematicamente uma interação de personalidades entre duas pessoas que têm que se entender de alguma forma. Isto é quase em tudo na vida, até a nível profissional, se eu não me identifico com pessoas com quem estou a trabalhar e se as pessoas não se identificam comigo e se não existir ética, vai falhar tudo. Por isso é que é muito importante nós, enquanto treinadores, identificarmos desde muito jovens os princípios éticos e tentarmos fazer com que eles cresçam nesses princípios. E é muito importante também que o jovem tenha capacidade, por outro lado, de entender que tem naquele treinador alguém que tem formação. Quando isto acontece, é uma simbiose perfeita. Mas tu não sentes que às vezes és o porto de abrigo? Sim. Tu às vezes és o meu porto de abrigo? Sim. Sabes que eu às vezes, olha, isto é, estou na minha vida em Lisboa e para mim, quando nós temos programado os treinos na pista, eu tenho que organizar a minha vida para vir até ao norte, porque eu vivo em Lisboa, apesar de ser cá, e eu tenho que organizar a minha vida de uma determinada forma que me permita estar aqui uma semana. Porque se eu vou fazer treinos mais exigentes contigo, eu não posso fazê-los todos seguidos. Quando eu chego à tua beira, eu fico sempre nervosa. Eu sei que é só um treino, mas eu penso, o Paulo organizou a vida dele para estar ali comigo. E eu organizei a minha vida para estar ali, portanto este tempo é precioso. Eu tenho uma sensação de compromisso contigo que é tão importante. E eu estar ali a dar voltas à pista, às vezes durante 1h40, tu estás parado a olhar para mim durante 1h40. Todas aquelas conversas que nós temos ao final da nossa corrida são tão preciosas porque é a minha alma a falar e tu estás a ouvir a minha alma e depois eu ouço a tua. São essas conversas, com o nosso foco, que eu levo para a maratona. Tu consegues, naquele treino,
colocar-te no meu lugar e sentir a minha dor mesmo não estando a correr. É este sentimento de humanidade que tu acabaste de falar. Quando tu sentes que o atleta está a dar o melhor dele, tu sentes um desejo, uma vontade enorme em dar o mesmo ou mais para o motivar a dar ainda mais. Então gera-se aqui uma relação entre os dois no sentido de, ok, não, se tu estás a dar, eu também tenho que dar mais, e depois tu tens essa sensação, não, ele está aqui, está a dar tanto, eu também tenho que dar mais. É isso. Depois outra coisa muito engraçada é que ainda ontem tive esta conversa com o Mário Carreira, porque ele dizia, eu sinto-me ansioso, porque ele vai competir, porque tu estás aqui comigo a fazer um treino com um atleta veterano e eu, se não fizer um determinado resultado, sinto que não estou a corresponder ao teu esforço. E eu disse ao Mário, eu estou aqui por ti, não pelo teu resultado. Na verdade, nós vamos lá porque reconhecemos naquela pessoa um conjunto de valores de perseverança, de querer, de se entregar. Vemos naquela pessoa um exemplo para outros, vemos que estamos a contribuir de alguma forma para elevar um bocadinho a forma como se vê a prática da corrida e como todos os outros veem a prática da corrida. Ou seja, há todo um conjunto de valores que está associado ao treino que não tem a ver com a performance do Mário. Eu estou com o Mário, não estou com a performance do Mário. A performance do Mário, se vier, é a cereja no topo do bolo. Sim, sim. Mas com o Mário construímos o bolo. Mesma coisa contigo. Eu, quando estou contigo, não estou preocupado com a tua performance competitiva. Não é isso que nos move. Daí que a presença tem que se sentir, até porque eu sei muitas vezes que tu terminas um treino e há uma frase, uma palavra, uma explicação que pode marcar muito do efeito positivo daquele treino. Estamos a falar aqui de uma atitude muito cuidadora que nos acalma, tira-nos os medos e ansiedades, é tipo o colinho, sabes? É muito importante, dentro da nossa força enquanto atletas, aceitarmos a nossa fragilidade e termos alguém que nos ouça. Isso dá-nos uma tranquilidade que depois a força no dia da prova vem. É depois a força vem. Sim. Não é só o treinador que, a nível de formação, está ajustado e alinhado com os nossos valores. Isso é super importante. Mas é também um nível de humanidade. E é isso que tu tens, e por isso é que eu estou também aqui contigo, à tua beira. Vamos então falar agora da corrida e da maratona. Porque, de facto, como disseste há bocadinho, a corrida é um desporto super democrático. É ótimo, a pessoa pode pegar na sapatilha e ir correr ou ir ao ginásio por uma passadeira e já está. Para correr também não é preciso ter alguma técnica e formação? Sim, há um risco entre os corredores. De uma forma figurativa, é o mesmo risco da nutrição e da comida, que é, eu como todos os dias, posso achar que sou um expert em nutrição. E há corredores que, porque correm todos os dias, ficam com a falsa sensação de que entendem muito de corrida. E apesar da corrida ser algo que é fácil, eu calço as sapatilhas, saio de casa e vou correr, há um conjunto de coisas que acontecem na corrida que eu não tenho percepção, se não tiver alguma formação específica sobre determinadas áreas, para entender o que acontece a nível mecânico, já não falo a nível fisiológico também, para que eu consiga muitas vezes perceber que, por exemplo, não é por eu fazer um treino muito mais exigente em termos de duração, que o treino tem mais impacto ou impacto mais positivo, quando se calhar com um treino muito mais curto, mas com muito mais qualidade, eu evoluo noutros parâmetros que são decisivos para a performance na corrida. Eu, se tiver um treino que me parece que é muito bom, mas é que eu tive tempos de apoio muito longos, eu estou a aprender algo que é errado, porque eu não quero correr uma prova com um tempo de apoio muito longo. Então, muitas vezes eu tenho que desenhar o treino de uma forma, primeiro, em que as intensidades sejam ajustadas à minha capacidade em termos de resistência muscular para manter um bom apoio no solo e, por outro lado, configurar o meu treino com outras ferramentas, outros utensílios que me permitam melhorar esse aspecto. E eu agora estava-me a lembrar de repente, da primeira vez que estivemos juntos, em que identificámos numa corrida, tipo, Isabel, há aí coisas, nomeadamente no teu tibial anterior, que têm que mudar. Aqui no meu tibial anterior. E que tínhamos que treinar. E é fácil, às vezes, com alguma experiência, identificarmos isso só a ver alguém correr. E se eu te dissesse sempre, a tu passares meses a correr e a meter volumes muito altos, na esperança de que com esses volumes tu fosses melhorar a tua performance, na verdade eu estava a colocar-te menor capacidade de trabalhar no teu tibial anterior, porque fazias corridas mais longas, mais lentas, tempos de apoio maiores. Então, que se calhar o que temos que fazer é, ok, vamos atrás, reduzimos o volume, criamos variações de ritmos, trabalhamos o reforço muscular específico e então vais ter muito mais proveito. Olhar para a individualidade de cada corredor. No meu caso, eu passava muito tempo, quando estivemos juntos, com o pé no chão. Certo. Eu comecei a trabalhar, fazer exercícios específicos aqui para esta zona do tibial anterior e eu comecei a sentir muito mais económica a correr. Eu estava a correr mais rápido, recrutando muito menos energia. Sabes o que é que foi incrível? A sensação
de sentir que o meu pé quase que não bate no chão, eu estava-me a sentir muito melhor. E eu não estava a correr mais. Quais são os principais erros de quem nunca correu? Muitas vezes é acreditarmos que o volume é a solução. Porque como quero fazer 10 km, ou 21 km, ou 42 km na maratona, o meu pensamento é sempre formatado para o volume. E eu tenho sempre que pensar que se eu estiver a fazer mais volume, eu estou a fazer menos de coisas muito importantes, nomeadamente o tempo de apoio, que vai ficar maior, nomeadamente a minha amplitude de passe, que vai ser menor, a minha frequência de passada, que vai ser menor, o posicionamento do meu centro de gravidade, que tendencialmente vai ser mais baixo, porque estou mais tempo em cima do apoio, o que quer dizer que nestes casos, fazer mais significa fazer menos. Então o que é que eu tenho que fazer mais daquilo que eu estou a fazer menos? O que teríamos que tentar fazer, é difícil criar regras, porque temos que ter um trabalho individual, que é avaliar o praticante, entender onde é que estão os problemas, os déficits, atuar nos déficits e manter estável o volume de corrida, que é para depois alicerçar os crescimentos no volume de corrida em melhores sensações. Muita resistência muscular nos músculos do joelho para baixo. Muito treino em plataformas de instabilidade, muito treino simples como, por exemplo, exercícios de levantar calcanhares, exercícios de trabalhar com a ponta do pé em dorsiflexão. Para quem nunca correu, por exemplo, e quer começar a correr, então não comeces por correr, que é vamos criar adaptações no teu corpo para teres um corpo disponível para depois poder fazer a corrida. Certo. Tu achas que os corredores têm noção do reforço muscular exato para um corredor? Não. Basicamente, a corrida depende de trabalho muscular que, prioritariamente, inicialmente tem a ver com tudo o que acontece do joelho para baixo. É onde está o motor da minha corrida, portanto, eu tenho mais potência no meu motor se eu tiver mais músculos do joelho para baixo. É claro que é importante os músculos das coxas, a musculatura anterior e posterior, o core, os glúteos, mas nada disso vai ter efeito. É como construir uma casa pelas bases, pelas fundações. Se as minhas fundações não estiverem boas, porque na verdade, sempre que eu entro em contato com o pé no chão, eu vou ter que resolver um problema, que é eu vou ter que amortecer o peso do meu corpo e vou ter uma fase de impulsão em que empurro o peso do meu corpo. E este trabalho de amortecimento e impulsão é prioritariamente feito com músculos que estão do joelho para baixo. Sem dúvida que a maior parte dos corredores ainda tem muito a evoluir no sentido de perceber que tem que ir buscar alguma ajuda técnica específica para configurar adaptações musculares que lhe permitam correr com mais facilidade, com menos lesões e com um sentido de progressão e de menor esforço. Por isso é que eu às vezes confesso que fico um bocadinho irritada e um bocadinho chateada, porque a corrida de facto é um desporto de impacto e dizem assim, para que correr? Correr eu só tenho lesões. Que não é verdade. Que não é verdade. Porque os estudos mostram exatamente o contrário, que é uma pessoa que não corre, que não treina, que está mais sedentário, não se vai queixar do joelho, a não ser de uma fase mais avançada da idade e de uma forma particularmente aguda. O corredor, que tem muito mais saúde, porque aquela dorzinha no joelho lhe prejudica uma paixão que é correr, vai dizer a toda a gente que está à volta dele que tem uma dor no joelho. Temos aquela falsa sensação de que a corrida provoca dores no joelho, porque de facto o corredor não quer ter dores no joelho e acaba por sinalizar que tem uma dor no joelho. Que conselho é que tu dás a uma pessoa que ainda não começou por correr e quer muito começar por correr? Primeiro que avalie se tem ou não tem capacidade para correr por exemplo, há pessoas que não têm capacidade para correrem com conforto durante muito tempo. Começam a hiperventilar muito, depois pensam, eu estou a hiperventilar é porque ainda não tenho o meu coração ou pulmões desenvolvidos, quando na verdade o que provavelmente está a acontecer com essa pessoa é que não tem capacidade muscular para transportar o peso do corpo, entra em falência muscular e o coração e os pulmões têm que começar a bater mais, que é para tentar levar alguma energia e resolver o problema na musculatura. Então, primeiro tenho que pensar que tenho que trabalhar os musculozinhos dos pés e das pernas e outros que mais cá em cima para evitar lesões também e para sentir mais conforto na corrida. Então, primeiro tenho que aprender a transportar o peso do meu corpo e tenho que ir buscar ajuda, nem que eu vá a um ginásio ou a um sítio qualquer, dizer, olhem, eu quero começar a correr e preciso de trabalhar a minha musculatura para que eu consiga transportar mais facilmente o peso do meu corpo. Exatamente, mas a pessoa tem que dizer especificamente o que é que quer. É muito importante quando nós chegamos a um ginásio, ou chegamos à beira de um treinador e dizer onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero melhorar em mim. Não é só ir para o ginásio e ir, não é só ir correr e já está. Sim. Eu acho que nós também temos que refletir o que é que eu quero melhorar em mim, o que é que eu quero ativar em mim, que ajuda é que eu quero procurar? E quando chegamos a um ginásio, o darmos esta informação a alguém, no sentido de dizer a um treinador que eu quero trabalhar a força para poder começar a correr com conforto,
Significa, por exemplo, que se eu for ao ginásio e fizer um conjunto de máquinas de musculação em que eu estou em todas as máquinas ou quase todas sentado a fazer um exercício, eu não estou a aprender a transportar o peso do meu corpo porque vou fazê-lo de pé e não sentado. O que quer dizer que até a escolha dos exercícios tem que ser individualizada para aquilo que foi o meu requisito. Eu quero ser corredor. As ditas séries é para correr mais rápido. Basicamente o princípio é, eu em vez de fazer um treino contínuo durante muito tempo, eu vou partir em fatias um determinado volume de treino e vou dar um intervalo entre cada fatia. Há basicamente aqui alguns problemas quando nós decidimos iniciar um treino de séries ou um treino intervalado ou o que for. O primeiro é que eu tenho que ter capacidade muscular também para receber aqueles impactos do solo, porque na verdade o meu centro de gravidade vai ter uma maior oscilação vertical e eu vou cair um pouco mais forte com o pé no chão, o que quer dizer que eu tenho que ter reforço muscular específico para suportar esses impactos. Portanto, Trabalho de força. então temos um trabalho de força específico para a corrida. Não te metas a fazer séries sem antes fazeres um trabalho de força. Certo. Depois, uma coisa muito importante, como é que eu vou selecionar as intensidades para esses treinos? Têm que ser individualizadas. Porque se eu não souber qual é a intensidade, eu vou fazer um determinado número de séries a tentar correr o mais rápido possível. Só correr o mais rápido possível significa que eu vou estar num nível de intensidade exagerado para o nível de adaptações que eu pretendo construir no meu corpo. E se eu não construir adaptações de intensidades de base, eu não vou ter capacidade de criar uma base para suportar intensidades mais altas. É muito importante combinar a capacidade da força com a capacidade de trabalhar nas intensidades certas. Lá está. Intensidades certas. Qual é a minha intensidade certa? Porque eu, antes de treinarmos, eu sentia que às vezes fazia séries longas ou curtas, estamos a falar de séries 300 metros, 400 metros, 1000 metros. E eu sentia que muitas das vezes eu acusava uma fadiga muito grande no pós-treino, porque possivelmente eu não estava a correr no ritmo certo. Ou estava a correr rápido mais, ou também já tive situações em que estava a fazer séries em que eu poderia estar a dar mais, mas estava a correr sempre na minha zona de conforto. Sim. O saber qual é o meu ritmo, como é que eu sei? Só com um treinador? Só há aqui uma pequenina regra que nós podemos mais ou menos passar no sentido de ajudar algumas pessoas que já são mais avançadas. Se eu pegar em cada momento na velocidade a que eu corri uma meia maratona numa prova que não seja atípica, ou seja, uma prova plana, em que tudo correu normal, não houve muito vento, pronto. Se eu tiver esse tempo e se eu vir qual foi a velocidade média a que eu corri a meia maratona, eu fico a saber de uma forma muito próxima qual é o valor do meu limiar anaeróbio, porque o limiar anaeróbio tem uma relação muito direta ou muito próxima em termos de velocidade com a velocidade média que eu consigo suportar durante uma meia maratona. Então eu sugeria eu pegar nas séries de 1000 e não deixar correr mais rápido do que a intensidade da meia maratona. E se eu tenho objetivos de fazer boas meias maratonas ou boas maratonas, não me interessa, nesse tipo de treinos, estar a correr a uma intensidade muito mais rápida do que essa. Então eu posso adotar essa velocidade como a velocidade ideal para fazer essa distância de séries e em vez de estar sempre a tentar correr mais rápido, eu vou aumentando o número de séries. Imaginemos que eu tinha um treino em que eu tinha feito 6 vezes 1000 metros e conseguia fazer essas 6 vezes 1000 metros mais rápido do que a velocidade à meia maratona, pensando que será próxima da velocidade ao meu limiar anaeróbio. É preferível que eu, em vez de na próxima semana fazer as 6 vezes ainda mais rápidas, eu pôr mais lenta a velocidade da meia maratona e em vez de fazer 6, faço 8 ou faço 10. É um tipo de treino importante para que eu aumente a capacidade de ter mais fábricas energéticas no meu corpo. Vamos encarar a mitocôndria como uma fábrica de produção de energia e se eu tiver estímulos para essas fábricas, elas vão aumentar de tamanho e vamos ter mais fábricas na minha musculatura. Então, vou ter mais mitocôndrias, mais potencial de trabalhar durante mais tempo, com mais economia, porque tenho fábricas que me produzem mais energia. E qual é a diferença de uma série para um fartlek? Fisiologicamente pode não ser grande a diferença. O fartlek nasceu com atletas que iam para zonas de mata, de bosque e que corriam com alterações de ritmo de uma forma individual, ou seja, não havia uma grande calibração do treino por parte do próprio treinador, em que o atleta, de acordo com a forma como se sentia, podia fazer uma rampa a correr mais rápido ou uma descida mais rápido, fazia corridas rápidas mais longas, sempre alternadas por corridas lentas, o que quer dizer que o fartlek tem como característica uma alternância entre períodos rápidos e lentos, feitos de uma forma avulsa, sem ser muito controlada, para dar uma resistência geral de base ao corredor, porque era feita em zonas de matas, com subidas, com descidas, com terrenos diferentes. É uma forma de misturar um bocadinho treino de corrida
com reforço muscular. Mas um maratonista também tem a ganhar com O fartleks? maratonista poderá ter num período preparatório. Um período preparatório é o período ainda muito antes e muito distante da maratona, em que ele pode fazer algum tipo de trabalho deste tipo para fortalecer um bocadinho mais a sua musculatura. O ideal é nós privilegiarmos mais o treino de séries do que os fartleks. Certo. Os treinos de séries, que podem ser traduzidos numa espécie de um fartlek orientado, em que já não é o fartlek tradicional, em que já não estamos num bosque e em que já não vamos mudar o ritmo só porque nos apetece. Aí já temos uma estrutura de treino que diz que eu vou fazer X vezes de corrida rápida alternada com corrida lenta. Que para um maratonista pode ser muito mais interessante porque o confronta com a realidade competitiva dele de correr numa estrada em Alcatrão. As pessoas respeitam os treinos regeneradores? Às vezes não, porque estamos sempre com aquele objetivo de estarmos presos ao GPS para tentarmos correr o mais rápido possível e muitas vezes entram em sistemas quase competitivos uns com os outros. E esse sistema competitivo pode fazer com que um treino, em vez de ser regenerativo, passe a ser agressivo. O treino é sempre uma agressão. Todos os treinos que fazemos, tirando os mesmo puramente regenerativos, são uma agressão ao nosso corpo. É uma agressão muito importante, porque na verdade me vai permitir, quando eu estiver a descansar, que eu regenere dessa agressão. E quando estou a regenerar dessa agressão, eu passo para um patamar mais alto. Então tudo o que eu quero é agredir o meu corpo, que é para depois eu deixar regenerar e passar para um patamar superior. Por isso é que é muito importante respeitar os períodos regenerativos, sejam eles ativos ou passivos. Neste caso, falamos da corrida como um período de regeneração ativa, em que eu até vou correr, mas tenho que saber que tive um conjunto de treinos intensos que me obrigam a ter um controle muito grande numa intensidade mais lenta e num período de tempo mais curto. Por exemplo, hoje fiz um treino 7 vezes 2000, 14 km na pista, ali a dar tudo. Vou fazer treinos de séries daqui a 2 dias. Amanhã tenho 40 minutos regenerativos. Certo. Porque é que esse treino é importante? E não interessa aqui o ritmo, porque a tendência da malta é vou regenerar, mas vou regenerar a 5. Não, eu vou ter que regenerar de acordo com aquilo que o meu corpo me está a pedir. Certo. Porque o meu corpo até me pode pedir para eu regenerar. Às vezes eu regenero a 6. Sim. Diz-me se eu estou enganada. As pessoas escutam só o relógio. Sim, cada vez mais, porque temos um instrumento ao qual nos tentamos segurar para calibrar o nosso treino, que é o GPS, porque nos dá dados quantitativos. Mas nunca podemos esquecer aquilo que é uma avaliação qualitativa do nosso corpo e da forma como nos sentimos, porque senão de repente estamos a olhar para números e a respeitar números quando o estarmos a olhar para a forma como nos sentimos é uma informação até muito mais rica do que a informação quantitativa, que é uma mera previsão. Eu adoro fazer treinos na pista contigo e nem levar o relógio. Sim. Aprenderes a gerir a tua intensidade de treino sem teres que olhar para um relógio. E na verdade és às vezes ao segundo, certinha, porque já estás a aprender qual é o ritmo certo que tens de correr. Isso é perfeito. Qual é que deve ser, Paulo, o verdadeiro mindset de um maratonista? O que de imediato nos aparece é uma pessoa que tem uma resistência mental elevada. De qualquer maneira, temos que pensar numa outra coisa, que é, às vezes temos pessoas que têm tanta resistência mental que joga contra elas porque estão disponíveis para fazer coisas que não deviam fazer. E acham que quanto mais treinarem a parte mental, no sentido de eu estar a fazer volumes muito altos e constantemente a treinar no limite do volume, que vou ser melhor. Ou seja, às vezes o mindset típico do maratonista joga contra ele próprio e de repente era preferível não ter mindset de maratonista. Eu acho que em tudo na vida temos de ter equilíbrios. E o equilíbrio é quando eu me vou confrontar com aquela sessão de treino, ter o mindset típico do maratonista, do indivíduo com uma grande perseverança e uma grande capacidade de estar a controlar ritmos elevados durante muito tempo, mas também tem que ser o mindset de alguém que tem que ser consciente, com capacidade para ouvir o seu próprio corpo, e nós na corrida aprendemos imenso a ouvir o corpo. Costumo dizer, vamos naquela bolha na corrida, em que estamos a olhar para nós, a ouvir-nos, a respeitar-nos e aprendemos imensas coisas que depois são transferíveis para coisas no dia-a-dia. Ninguém vai ser capaz de ser muito combativo e muito resistente mentalmente se estiver sempre ligado à ficha. Isto é um interruptor. E às vezes o saber pôr no off vai permitir pôr no on mais alto. É ficar on, mas dentro da bolha. Dentro da bolha que me ajuda a interpretar os meus sinais, todos, sim. Ao dia de hoje consegues perceber porque é que eu corro maratonas? Sempre foste muito persistente em tudo aquilo que fazes, desde miúda, por aquilo que eu conheço. Sim. E que vou sabendo. E essa persistência leva-te à procura de estar sempre a desafiar para tu ultrapassares a ti própria. E eu acho que é o perfil de prova que encaixa verdadeiramente em ti, porque é uma prova que exige tanto de nós,
que exige uma superação tão grande que encaixa no perfil psicológico que tens. Há pessoas que não têm capacidade para isto. Por isso é que isto é muito importante nos jovens. Porque se eu conferir estas adaptações em crianças e jovens, eu estou a construir uma criança e um jovem que mais tarde, quando tiver 30, 40, 50, 60 ou mais anos, vai ter sempre a mesma capacidade de persistência porque vai memorizar todo um conjunto de pensamentos e de forma de estar que vai permitir que seja muito mais eficaz naquilo que é a perseverança que deve ter ao longo da vida. E ver isso é de uma que forma tens. natural. Sim. Essa resistência, essa resiliência como um processo natural do ser humano. Certo. E é por isso que a corrida nos torna pessoas melhores. É por isso que eu também corro. E bem. Isto foi só a primeira conversa de muitas. Adorei. Está na hora. Está na hora. Obrigada, coach.